trabalha em teu favor, querido. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aleluia. Quando não posso te ouvir, e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais um. Bom dia, meus irmãos. Nós estamos, passando aí por esse tempo duro, esse tempo de afastamento, de isolamento forçado por causa do corona. Mas eu creio que em Cristo Jesus o Senhor tem sustentado, o Senhor tem renovado o nosso ânimo, o nosso vigor. E creio que grandes lições nós vamos realmente aprender, ou já estamos aprendendo, nesse tempo que tem sido sim duro, um tempo que tem sido muito difícil, para todos nós. Tempo em que não temos a oportunidade de estarmos junto com alguns familiares devido ao isolamento. Esse tempo que nós não podemos ir e vir, estar com o vizinho mais de perto, com um amigo. Um tempo que nós não podemos, na realidade, nos reunir com os irmãos. Por exemplo, no meu caso, eu percebi o quanto é precioso. Eu já sabia, mas agora eu sei com mais certeza ainda o quanto é precioso aqueles momentos que nós passamos juntos em louvor e adoração ao nosso Deus. Não sei como você está devido a esse isolamento, essa distância, mas eu creio que o Senhor tem cuidado da sua vida, o Senhor tem cuidado da sua família, o Senhor tem estado presente também, ajudando você, cuidando de você. E o objetivo desse curto vídeo, nessa manhã, é estarmos externando para os irmãos a nossa saudade, mas também enfatizando para os irmãos, deixando bem claro a certeza que eu tenho, que você pode ter também, de que verdadeiramente o Senhor, Ele continua no comando, Ele continua no controle de todas as coisas. É passar para os irmãos a segurança que há no meu coração de que nós sairemos disso tudo muito mais fortes, porque a nossa força ela cresce à medida em que nós nos dependemos mais e mais do Senhor. Estamos vivendo um tempo assim, um tempo de total dependência do Senhor sobre nossas vidas. Quero orar com você, no nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, nesse momento. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento tão especial, domingo, dia do Senhor, momento em que mesmo em nossos lares vamos te buscar, estamos te adorando, exaltando o seu nome, estudando a sua palavra. Que essa pequena porção que vai ser compartilhada neste momento com os nossos amados sirva de fato de edificação para nossas vidas, mas também para uma renovação do nosso ânimo, do nosso vigor, e que no nome de Cristo Jesus possamos no final desse momento de reflexão se nos sentirmos mais ainda fortes e abraçados pelo teu Santo Espírito. Cuida de nós, Pai Santo, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ontem no Zap da igreja, nós colocamos um resumo de uma lição que inclusive nós já compartilhamos, estudamos na igreja, que tem como título A Graça Triunfa sobre a Nossa Ansiedade. A escolha dessa lição para estar compartilhando com os irmãos lá através do Zap se dá exatamente por esse momento que nós estamos passando, que estamos atravessando.
somos naturalmente tendentes à ansiedade. A ansiedade, ela tem abocanhado, né, e alcançado as pessoas em todos os tempos, o tempo da história, mas esse tempo que nós estamos vivendo parece que o nível de ansiedade tem crescido profundamente, tem crescido de uma maneira muito grande, de tal forma que os estudiosos, né, afirmam que a ansiedade é o mal, né, deste século. Por isso é que nós, né, resolvemos conversar com os irmãos um pouco sobre isso, afirmando que a graça de Deus, ela triunfa sobre a nossa ansiedade. E esse tempo específico que nós estamos vivendo, não é? É um tempo muito propício para isso. É um tempo em que nós olhamos, né, para o presente momento e não conseguimos enxergar, né, expectativas ou não conseguimos perceber, né, saídas para tudo aquilo que nós estamos vivendo. Não é? Para esse esmagamento vindo através do isolamento social, nós não conseguimos, né, muitas das vezes, né, resolver questões que era tido por nós até então, antes desse momento, como questões, né, seríssimas, como questões urgentes. Elas continuam sendo sérias e ela continua tendo toque de urgência, mas nós não temos o que fazer nem como fazer devido a tudo aquilo que se estabeleceu a partir desse período em que nós entramos nesse processo tão complicado, esse processo tão difícil. Nós queremos ler e vamos ler com vocês Hebreus capítulo 6, versículo 13 a 20. Eu quero que você fique comigo até o final, que você acompanhe tudo isso, para que nós possamos orar também juntos. Hebreus capítulo 6, versículo 13 diz assim: Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, fique alento. Tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Texto, carta aos Hebreus, é uma carta em que, de fato, nós não sabemos a autoria, não sabemos quem foi o homem inspirado, né, pelo Espírito Santo de Deus para escrevê-la. No entanto, essa carta ela é preciosa para a cristandade em todos os tempos e épocas. Por quê, meus amados? Nessa carta, o Senhor Jesus, ele é, né, apresentado como aquele que de fato é superior a tudo, como aquele que é superior, né, a todos. Cristo Jesus, ele é superior a qualquer pessoa que já tenha passado pela história, a qualquer santo dos tempos passados, mesmo aqueles que foram tremendamente usados pelo Senhor. A carta aos Hebreus nos mostra, na realidade, né, não um Cristo que surge em determinado tempo, determinado momento da história, mas aponta Cristo como aquele que sempre foi, é e para sempre será. Cristo é apresentado aqui de fato como uma pessoa, né, da Trindade, uma importante pessoa da Trindade, como aquele que estava no princípio com o Pai, criando todas as coisas. O autor aos Hebreus, ele se preocupa em deixar muito claro que Cristo, ele é superior, né, aos anjos, uma vez que anjos são ministros de Deus. Anjos, como a própria palavra nos ensina, ângelos, que na realidade significa mensageiros ou enviados. São seres criados e tremendamente limitados na sua capacidade ou poder de fazer e de realizar. São infinitamente superior, né, ao Deus Criador. Mas o autor, a carta aos Hebreus, ele vai tratar, né, e vai falar acerca também do perigo que todo cristão corre. Perigos que nós, né, corremos. E no capítulo 2 ele trata exatamente do perigo da negligenciar, o que ele diz, do negligenciar tão grande salvação. Meus amados irmãos,
O grande problema que os crentes nesse período estavam passando aqui, nessa região onde a carta foi direcionada, é que de fato eles começaram bem, mas no decorrer da caminhada eles começaram a se cansar, eles foram se cansando no decorrer da caminhada. Então, logo isso aconteceu, eles começaram a olhar, para trás. Eles, começaram, na verdade, a questionar, algumas coisas que eram até então tidas por eles também como verdade absoluta. Eles começaram a retroceder. Não conseguiam mais enxergar em Cristo tudo aquilo que eles precisavam. Não conseguiam mais enxergar em Cristo e ver em Cristo a suficiência para a salvação, ou para a condução da sua própria história e da sua própria vida. É por isso que o autor aos Hebreus vai estar, apresentando Cristo dessa forma. Cristo como de fato é, ou seja, o Criador de todas as coisas. Cristo como de fato é, superior, aos anjos. O Cristo que é superior, a Moisés. O Cristo que é superior aos sacerdotes da antiga dispensação. Ou seja, o autor aos Hebreus ele faz todo esse trabalho para mostrar, aos crentes que Cristo é suficiente. Ele foi totalmente eficiente e eficaz para a nossa salvação quando deu-se a si mesmo na cruz do Calvário, mas ele é suficiente, totalmente suficiente para nós. O que aprendemos com isso é que se temos Cristo, não precisamos de mais nada, porque Cristo é suficiente. E tudo que vem e chega a nós só tem real valor nesse significado mais profundo, quando chega a nós através, de Cristo Jesus. Mas, voltando ao que nós estamos, tratando, o texto que nós estamos tratando, quando ele chega no capítulo 6, ele vai fazer uma exortação. A carta aos Hebreus, capítulo 6, é uma carta, é uma palavra de exortação, para que os crentes, saíssem daquela situação equivocada que estavam, que se encontravam, e pudessem progredir na fé. Era necessário que eles tivessem cuidados, alguns cuidados pessoais. Era importante, na verdade, que eles tivessem muito cuidado em relação àquilo que ouviam, como assimilavam essas questões. Eles precisavam ter cuidado no caminhar. Eles precisavam, essa é a visão do autor, manter os olhos e o coração totalmente em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus eles receberam, como nós recebemos também, coisas melhores, coisas superiores a qualquer outra coisa que possamos experimentar e que experimentamos enquanto nós estamos caminhando aqui. Por isso, o texto que nós lemos hoje com vocês, especificamente Hebreus capítulo 6, do verso 3 ao 20, o autor ele vai estar trabalhando, ele vai falar de Deus como aquele que tem promessas imutáveis, porque Deus também ele não muda, porque Deus é imutável. Ele vai falar de um Deus que tem compromisso com aqueles em que ele fez ou faz uma aliança, porque este Deus é um Deus que não pode mentir, é o Deus que não mente. Ele não mente porque não muda. É bom, como é bom nós temos essa revelação, porque esta revelação da imutabilidade de Deus, do Deus que promete e que não pode mudar, exatamente por quem ele é, que nos fortalece em meio à caminhada aqui. Daí, o texto que nós estamos lendo é a base para essa afirmação que nós fazemos, que a graça de Deus triunfa sobre as nossas angústias, dores, lutas. Temos estudado sobre tudo isso. É a graça de Deus que triunfa sobre a nossa ansiedade. O que é a ansiedade? Falamos que a ansiedade é o estrangulamento da fé. A ansiedade, alguém chega a dizer que o princípio da ansiedade é de fato o fim da fé. A ansiedade ela está sempre atrelada de alguma forma à questão da dúvida, da desconfiança. Tem a ver com insegurança, com incertezas. E o Cristo nos dá, de fato, toda a certeza, toda a segurança que nós precisamos. Por isso, o autor aos Hebreus, no caso dos crentes lá, o que estava acontecendo é que a dúvida tinha tomado conta do coração, gerando insegurança extrema e, consequentemente, ansiedade estranguladora. Daí o autor ele vai estar tratando, de certa forma, dessa questão, especificamente aqui, das dúvidas em relação ao estado espiritual.
e vai apontar realmente Cristo como aquele que pode trazer, na realidade, esclarecimento, como aquele que verdadeiramente pode trazer quietude na nossa alma, no nosso coração, como o único que pode nos dar a certeza, a segurança de quem nós somos, pode nos dar a segurança de quem Ele é e do que Ele já fez por nós. Ele, somente Ele pode fazer isso. Pode nos fortalecer, nos ajudar através da sua graça a caminhar em meio a dias difíceis, dias sombrios, dias complicados, sem, como diz o outro, sem nos apostatarmos. Porque apostasia é abandono da fé. Logo, sabemos que apostasia é algo que de alguma forma só é possível àqueles que têm, ou que no mínimo pensam, ou pensaram que tinha fé. Apostasia não está, ligado necessariamente àqueles que nunca tiveram um encontro com Cristo, de que estão fora do arraial. Não, porque lá o que há é a incredulidade estabelecida. A apostasia, como a própria palavra nos ensina, é renegar, a fé, é o abandono da fé, é o voltar, as costas para princípios e verdades que antes eram tidos por nós como fundamentais. Apostatar-se é escolher outra direção, outro rumo, outro caminho. Apostatar-se é renegar a fé, é abandonar, ainda que temporariamente, mas é sempre um abandono da fé. E a ansiedade, ela tem esse poder de gerar em nós dúvidas. Dúvidas do tipo, mas será que de fato Jesus morreu por mim? Dúvidas do tipo, mas será que Deus realmente está, ao meu lado? Será que Ele está no controle de fato de todas as coisas, como a palavra que eu leio aponta? São dúvidas. E a palavra de Deus, o autor dos Hebreus, vai trabalhar e vai tentar arrancar do coração dessas pessoas as dúvidas que os fazia naquele momento se afastar da verdade de Deus. Faziam que ele se afastasse de Cristo e dessa vida saudável, dessa vida abundante, superlativa, absoluta, que só é possível experimentar em Cristo, ou seja, só é possível experimentar em Cristo, não havendo necessidade de voltarmos a rudimentos antigos. Por isso, o autor ele vai trabalhar, essa questão. E o texto, inclusive, de nossa lição, ela vai apontar duas situações interessantes, mas antes a gente precisa olhar, o texto. E o texto agora, a ênfase aqui está exatamente naquilo que Deus, do que ele fez, a partir de quem ele é, da sua imutabilidade, o que ele fez a Abraão. Um homem, na verdade, podemos dizer, sem esperança, sem um projeto, um planejamento a longo prazo devido à sua idade, a idade que ele tinha em sua própria esposa. E a palavra de Deus, nós aprendemos bem, o texto mostra exatamente isso. O Senhor Deus o chamou, fez a Abraão uma promessa. E nesse momento de fazer promessas, como era comum naquele tempo, um homem a fazer promessa a outro fazia um determinado juramento por alguma coisa ou por alguém. Neste caso aí, Deus, diz o texto, ele chama Abraão, faz a Abraão uma promessa maravilhosa. E Deus, por não ter ninguém superior a si mesmo, como está no verso 13, ele jura por si mesmo. Ah, meus amados, é interessante isso, porque Deus pode jurar, porque ele não pode mentir, porque ele não muda, porque aquilo que ele fala é verdade estabelecida. O problema do juramento aqui não está na insegurança divina, mas está no fato de que agora Deus se utiliza desse instrumento muito comum na sua época e no seu tempo, para de alguma forma levar ao coração daquele homem uma certa segurança, uma vez que Abraão não conhecia ainda o Senhor, conheceu naquele momento, o conheceu e recebeu dele uma promessa. Não era Deus que tinha dúvidas? Dúvidas não iriam parar na mente divina, mas é natural, seria muito natural naquele momento, o homem, o velho Abraão, ser tomado agora por dúvidas. Mas será que é assim mesmo? Será que com esta idade que eu tenho e a minha esposa é possível conceber um filho, esse filho ser herdeiro, a ponto de fazer de mim pai de numerosa nação? Questionamento e dúvida muito comum
do ponto de vista natural, do ponto de vista humano, do ponto de vista das possibilidades, inclusive biológicas ou genéticas. Mas Deus, ele pode jurar porque ele não pode negar-se a si mesmo. Deus, nesse caso, ele pôde jurar porque ele não mente, porque ele é imutável, porque aquilo que ele fala há de se cumprir, se cumprirá, meu irmão, minha irmã. É por isso que nessa manhã, não importa o que esteja trazendo a nós ou nos conduzindo a uma situação de ansiedade, de preocupação, não importa o que está te abatendo, não importa o que está trazendo abatimento para a minha própria vida, não importa, porque o Deus que nós servimos, ele é maior do que tudo isso. Porque o Deus que nós adoramos, ele permanece no controle soberano de todas as coisas. Porque o seu Deus, o meu Deus, meus irmãos, glória a Deus, ele é um Deus imutável, ele não muda como nós mudamos. Ai, quantas vezes mudamos nossa vida? Porque o nosso Deus não é homem, não é filho do homem para mentir. Ele não mente. O que ele fala é verdade absoluta, verdade que estabelece, que se estabelecerá. Mas o texto que está diante de nós nos ensina também que depois que Abraão obteve a promessa, como está no verso 15, Abraão teve que aprender algo seríssimo, que nós temos que aprender enquanto caminhamos aqui. Abraão teve que aprender a esperar, e a esperar com paciência. Lembramos do Salmo 40, quando o salmista diz: esperei confiantemente ou pacientemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Eis o desafio, para que não sejamos vencidos pela ansiedade. Somos então desafiados a confiar. Somos desafiados a nos revestirmos da santa virtude que tinha o servo Jó, que se chama paciência. Isso é possível, irmãos, quando nós de fato conhecemos este Deus revelado nas Escrituras. O Deus revelado, encarnado em Cristo Jesus. O Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas. E que quando quis nos salvar, desceu, se fez carne, habitou esse chão, para dispensar a nós a sua graça. Graça poderosa, graça que triunfa sobre tudo, inclusive graça poderosa para triunfar sobre as minhas ansiedades, sobre as suas ansiedades, preocupações. Mas, nesse caso, diz o texto da palavra de Deus que Abraão ele precisou esperar pacientemente até que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Portanto, nós aprendemos que um antídoto contra a ansiedade que esmaga, que estrangula, é confiar. É esperar em Deus, como resultado da confiança no Deus imutável, do Deus que não é homem e que não pode mentir. Daí, meus amados irmãos, é muito precioso esse texto, porque agora, o autor vai estar mostrando não somente aos homens daquele tempo, mas também a nós, a igreja de hoje, que a nossa relação está estabelecida com este Deus maravilhoso, com esse Deus tremendamente coerente, com esse Deus que não pode mudar nem que não muda por conta das situações externas, das situações que acontecem. Do Deus, como está no verso 18, do Deus imutável, do Deus que não mente. Esse Deus quer trazer o nosso coração alento. Por isso o autor, no versículo 18, ele vai estar falando, usando uma outra figura muito comum naquele tempo para nos ensinar uma grande verdade, que deve ser experimentada hoje também por nós. Ele diz assim: por isso, versículo 17, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, sem interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio.
Primeira verdade. Nós podemos em Deus ter um santo alento, independente das situações, independente de nós mesmos. Por quê, pastor? Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque Deus é imutável. E aquilo que Deus fala, que Deus promete, não pode mudar também. Porque Deus não mente, como está no verso 18. Podemos ter forte alento, porque em Deus nós temos refúgio seguro. Lembra daquela canção do nosso cenário? Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar deste amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. Ou seja, o que nós aprendemos na palavra de Deus, podemos cantar num hino tão maravilhoso, tão precioso como esse, é de que Deus, ele é imutável, Deus não mente, é que Deus já nos deu em Cristo Jesus o que ele chama aqui, nós temos forte alento. Mas quem é que tem esse forte alento? Somente aqueles que já correram para o refúgio, está no verso 18. Para que forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Meus irmãos, a Abraão coube simplesmente confiar e esperar em Deus. O que cabe a nós hoje é corrermos para Cristo Jesus, porque Cristo é refúgio seguro contra qualquer situação. Cristo é o refúgio seguro, onde podemos sim descansar. Cristo é o refúgio seguro, onde podemos e devemos nos abrigar. É o único refúgio seguro que existe. Não há segurança em nenhum outro. Não há segurança em nada nessa terra, a não ser em Cristo Jesus. Mas é muito maravilhoso e precioso esse texto, meus irmãos. Porque ele vai dizer assim, a qual, versículo 19, temos por âncora da alma segura e firme, e que penetra além do véu. Temos âncora firme, âncora segura. Quando falamos em âncora, e você se lembra, meu amado? Lembramos da embarcação, que em dado momento, ao chegar nos portos, âncoras são lançadas, para que assim eles fiquem parados, fixos, para que as pessoas que estão dentro das cargas possam ali descerem, as cargas possam ser tiradas naquele momento. Mas quando o autor fala agora de uma âncora que nós temos segura e firme, que nós afirmamos e a palavra afirma ser Cristo Jesus, o autor talvez esteja pensando, porque eu penso assim, de que Jesus como âncora é aquele que nos dá a estabilidade necessária para não naufragarmos em meio às tempestades da vida. Jesus é âncora segura e firme, que nos possibilita, em meios vendavais, em meios temporais da vida, não naufragarmos. Para eu pensar nisso, meu amado. Só Cristo pode dar a você, pode dar a nós, o mínimo de estabilidade para não afundarmos quando a tempestade se faz em nossas vidas. Mas, meus irmãos, o texto vai dizer onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aquele que, no verso 18, é chamado de refúgio, é o nosso refúgio. Aquele que no verso 20 nós afirmamos ser a nossa âncora, a palavra afirma que é a âncora da alma, segura e firme. Diz que esse penetrou o véu, entrou, foi assunto aos céus. E agora, meu irmão, minha irmã, nós temos ele como nosso intercessor junto ao Pai. Ele é o nosso sumo sacerdote para sempre. Ele está com o Pai, ao lado do Pai, e intercede de uma maneira preciosa
preciosa e poderosa por cada um de nós, nos momentos de nossas lutas, angústias, no momento de incerteza. Quero encerrar essa palavra dizendo, meus amados irmãos e irmãs, que se você de fato está em Cristo Jesus, saiba, meu irmão, minha irmã, que você pode nele descansar, porque ele de fato é o refúgio seguro em tempos de tribulação. Você pode, meu irmão, minha irmã, você pode descansar, porque Jesus, ele é a âncora da alma. Você não vai naufragar, você não vai afundar, você não vai ser vencido pelas tempestades da vida, você não vai ser vencido pela ansiedade. O que podemos afirmar, já concluindo a nossa fala, é que agora, em Cristo Jesus, a âncora da alma, nós podemos afirmar com segurança que vamos triunfar, porque a graça triunfa sobre nossa ansiedade, porque a graça triunfa sobre tudo. Podemos afirmar que a graça triunfa sobre as nossas certezas, quando de alguma forma somos surpreendidos. Percebemos que aquilo que temos como certeza não é seguro. A graça triunfa, não nos fazendo desesperar. A graça triunfa sobre nossas incertezas, e são muitas incertezas que às vezes nós temos. Talvez hoje você esteja vivendo assim, um momento de incertezas. Ah, pastor, mas como será depois que tudo isso passar? Sabemos que as coisas jamais serão como foram, como eram. Mas como será, pastor? Mas será, pastor, que eu vou conseguir, de volta o emprego que perdi por conta dessa calamidade na área de saúde, mas que afeta tremendamente a economia do nosso país? Você pode perguntar, pastor, mas será que o meu negócio, pastor, que agora que eu estava pensando que ele iria alavancar, que eu iria colher frutos, ainda mais dos negócios que tem tocado, mas será, pastor, que eu vou conseguir recuperar? Alguém pode dizer, pastor, as coisas estavam muito difíceis. Eu estava apertado financeiramente. Problemas seríssimos financeiros. E agora, pastor? O que vai ser, pastor? Se nesse tempo chamado quarentena as coisas se tornaram tão piores ainda para mim, como será? Mas alguém nesse momento talvez pode estar dizendo também, pastor, mas como será a minha vida? Agora que eu perdi meu esposo, minha esposa, minha avó, meu avô, mães que estão chorando, que dizem eu perdi minha filha, como agora em Caxias, essa semana, uma moça que perdeu uma criança de 9 anos. Ou como será que está, meus amigos de Caxias, que agora, 2 semanas atrás, perderam o pai, o chefe, o líder, o provedor? Ah, meu irmão, minha irmã,